Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar as condições de paralelismo e perpendicularismo entre duas retas e suas posições relativas no plano. Também vamos resolver exercícios. Barbadinha. Então primeiro nós vamos ver qual é a condição de paralelismo entre duas retas. Tá? Dadas duas retas RS paralelas, a R de equação reduzida y igual a mrx mais nr, e a S de equação reduzida y igual a msx mais ns. E aqui o gráfico delas. Ó, né? Então, a gente está afirmando no início que elas são paralelas. Ó. Então, tem duas retas paralelas. Aqui, αr é o ângulo que a reta R forma com o eixo x, e αs é o ângulo que ela forma com o eixo x, a reta S. Né? Se R e S são paralelas, né? R é paralela a S, então αr é igual a αs. Isso dá para ver facilmente. Ó. Aqui no gráfico, ó, veja que eu tenho duas retas paralelas, que são a R e a S, cortadas por uma transversal, que é o eixo X. E quando eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, esses dois ângulos aqui ó, que a gente marcou são chamados ângulos correspondentes. E os ângulos correspondentes são sempre iguais. Então, por isso que αr é igual a αs. Ora, se os ângulos são iguais, né, então a tangente dos ângulos vão ser iguais. E a tangente é justamente o coeficiente angular. Né? Consequentemente, o coeficiente angular da R é igual ao coeficiente angular da S, que é a condição de paralelismo entre duas retas. Barbadinha. Tá? Então, para saber se duas retas são paralelas, basta ver o coeficiente angular. Se são iguais, elas são paralelas. Tá? Também nós podemos verificar a condição de paralelismo através da equação geral da reta. Quer dizer, se a reta vier na forma geral, tá, a gente dá para fazer de duas maneiras. Uma maneira é achar o coeficiente angular de cada uma delas e comparar. E a outra é fazer o estudo que a gente vai fazer agora aqui, tá? Analisando diretamente, né, os coeficientes na forma geral, sem transformar na forma reduzida. Tá? Então, primeiro vamos fazer assim, nós vamos pegar cada reta aqui, ó, transformar na forma reduzida, né, isolar o y aqui, ó, né, e retirar ali o coeficiente angular. Ó. O m da R é menos A1 sobre B1, tá? Menos A1 sobre B1. Tá? Isso a gente já fez, né, várias vezes. Tá? Da S, ó, tá? Transformando na forma reduzida para tirar o coeficiente angular, ó, menos A2 sobre B2. Tá? M da R e M da S. E como o M da R tem que ser igual ao M da S, ó, tem que ser iguais, ó, tá? Então nós vamos igualar esses dois aqui. Ó. Como os dois são negativos na igualdade, multiplicando por menos 1, os dois vão ficar positivos. Né? Então fica A1 sobre B1 igual a A2 sobre B2. Tá? Então veja que aqui, ó, A1 dividido por B1 é igual a A2 dividido por B2. Tá? Ou se eu trocar aqui o B1 com A2 de lugar, ó, que são os meios, né? Tá? Eu fico com A1 sobre A2 igual a B1 sobre B2. Tá? Daí eu tenho ó, na primeira fração só os coeficientes A e na segunda só o coeficiente B. Fica mais fácil de gravar. Ó. Então, ó, A1 dividido por A2 é igual a B1 dividido por B2. Tá? Quer dizer, os coeficientes são proporcionais, é isso que quer dizer. Tá? E esse diferente de C1 sobre C2 já vamos explicar comparando com o que tem aqui embaixo. Então, a condição de paralelismo é isso aqui, ó, tá? Pegando os coeficientes. A1 sobre A2 é igual a B1 sobre C2, que tem que ser diferente de C1 sobre C2. Tá? A1 sobre A2 tem que ser igual a B1 sobre P2 e diferente de C1 sobre C2. Agora, se por acaso for igual também a C1 sobre C2, ó, for igual, nós dizemos que as retas são coincidentes. Então, retas coincidentes são retas que estão uma em cima da outra. Então, aqui, ó, se eu pegar essa reta S e colocasse em cima da reta R, né, elas são coincidentes. Elas não deixam de ser paralelas, é um caso particular de paralelismo. Então, se uma está em cima da outra, o que vai acontecer? Todos os coeficientes aqui, junto com o termo independente, são proporcionais. Então, A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2 igual a C1 sobre C2. Agora, se o C1 sobre C2 for diferente dessa proporção aqui, ó, daí elas são paralelas e são separadas, elas não estão uma em cima da outra, é isso que quer dizer isso aqui. Tá? Da condição de paralelismo, a gente usa basicamente aqui A1 sobre A2 igual a B1 sobre C2. E se a gente quer saber ainda se são coincidentes ou não, eu vejo C1 sobre C2.
Se for igual, são coincidentes. Se for diferente, elas são apenas paralelas e não coincidentes. Barbadinha. Agora vamos ver a condição de perpendicularismo entre duas retas. Então, dadas duas retas RS perpendiculares entre si. Então, aqui as duas, ó, RS na forma reduzida. Tá? Coeficiente angular MR e coeficiente angular MS. Então, aqui é a figura. Ó, tá? A reta R aqui, ó, tá? Forma com eixo X aqui, né? O ângulo αR. A reta S forma com eixo X o ângulo αS. E aqui o ponto de intersecção entre as duas, onde elas se cruzam. E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, que é o π sobre 2. Tá? Então, elas são perpendiculares. Então, eu quero saber como é que eu sei pelas equações se são perpendiculares ou não, sem fazer o desenho, essa situação. Tá? Vejo que tá, MR é a tangente αR, quer dizer, o coeficiente angular da reta R é a tangente do ângulo que ela forma com o eixo X, isso a gente já sabe. Ó, o MS é a tangente do ângulo que a reta S forma com o eixo X, certo? Tá? Então, observando o triângulo ABC aqui, ó, esse triângulo ABC, veja que nesse triângulo, αS e o ângulo de 90 graus, aqui o π sobre 2, são ângulos internos. E esse αR aqui é um ângulo externo ao triângulo. Tá? Então, nós sabemos da geometria plana, né, que todo ângulo externo a um triângulo é igual à soma dos outros dois ângulos internos que não são adjacentes a ele. O ângulo adjacente ao αR aqui seria esse que está do lado aqui. Mas esses aqui, eles não estão do lado. Então, esse ângulo externo é a soma desses dois. Assim como o ângulo externo aqui, ó, no B aqui, ó, seria a soma desses dois internos aqui. E assim por diante. Tá? Então, ó, o αR é igual ao αS mais π sobre 2. E como eu estou trabalhando, eu quero saber a tangente para achar o coeficiente angular, eu vou aplicar a tangente dos dois lados. Ó. Tangente de αR é igual a tangente de αS mais π sobre 2. E a tangente de αS mais π sobre 2, a gente sabe da trigonometria, que é menos a cotangente de αS. Tá? E a cotangente é o inverso da tangente. Logo, a tangente de αR é igual a menos 1 sobre a tangente de αS. Tá? E a tangente de αR ó, é o coeficiente angular da R, e a tangente de αS é o coeficiente angular da S. Então, ó, o coeficiente angular da R é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da S. Tá? Ou seja, eu posso também trocar de lugar, posso colocar MS igual a menos 1 sobre MR. Tá? Então, a gente diz de uma maneira geral, né, a condição para que duas retas sejam perpendiculares é que o coeficiente angular de uma é igual ao simétrico do inverso do coeficiente angular da outra. Ou o coeficiente angular de uma é igual a menos o inverso do coeficiente angular da outra. Tá? Esta é a condição de perpendicularismo entre duas retas. Tá? Mas vamos fazer como a gente fez também no paralelismo, tá? Através da equação geral. Como é que a gente tira se elas são perpendiculares, né, sem transformar na forma reduzida e achar o coeficiente angular? Tá? Então, a mesma coisa. Eu tenho aqui a equação geral, né? Aqui eu estou transformando na reduzida, tá? Para preparar o nosso estudo, e daqui eu tiro o coeficiente angular da R, que é menos A1 sobre B1. Na outra reta, a mesma coisa, essa, está na forma geral, tá? Menos A2 sobre B2. Tá? Veja que o que interessa para nós são os coeficientes aqui. Ó, tá? E como MR tem que ser igual a menos 1 sobre MS, nós vamos substituir, ó, né, essas frações aqui. Ó, tá? O MR, ó, MR é menos A1 sobre B1. Ó, menos A1 sobre B1 é igual a menos, ó, esse menos está aqui, 1 sobre MS. Então, 1 sobre menos A2 sobre B2. Tá? Barbadinha. Tá? E aqui, ó, esse menos com esse menos, se eu multiplicar por menos 1, vai ficar mais. Ó, um vai anular o outro. Só que vai ficar esse menos aqui. E 1 dividido por menos vai ficar menos. E 1 sobre A2 sobre B2 vai inverter, fica B2 sobre A2. Ó, tá? Então, aqui vai ficar A1 sobre B1 igual a menos B2 sobre A2. Tá? Então, ó, o que eu vou pegar? A1 dividido por B1, ó, o A1 dividido pelo B1, tem que ser igual a menos o B2 dividido pelo A2. Tá? Se eu não quiser transformar na forma reduzida, eu tiro essa relação direto ali. Ó. Então, ó,
esse sobre esse é igual a menos esse sobre esse. Vai e volta. Tá? Barbadinha. Vamos ver exercícios então. Número 1. Verificar em cada caso se os pares de retas são paralelas. Então, no A, tenho R igual a 3x menos y mais 1 igual a 0 e S igual a 6x menos 2y mais 3 igual a 0. Eu quero que sejam paralelas. Nós vamos resolver esse problema das duas formas. Nós vamos resolver achando pelos coeficientes angulares, achar primeiro o coeficiente angular e depois pelas relações dos coeficientes aqui. Ó, tá? Então, o coeficiente angular da R, né, é menos A sobre B, ó, menos 3 sobre menos 1. Menos com menos dá mais, vai ficar 3 sobre 1, que é 3. O coeficiente angular da S, né, menos A sobre B. Então, é menos 6 sobre menos 2. Menos e menos dá mais, 6 sobre 2, que é 3. Ó. Tá? Então, como os coeficientes angulares são iguais, as retas são paralelas. Barbadinha. Tá? Agora, vamos fazer com essa relação aqui. Ó. A1 sobre A2 tem que ser igual a B1 sobre B2. Ó. 3 sobre 6 tem que ser igual a menos 1 sobre menos 2. Tá? Então, 3 sobre 6 igual a menos 1 sobre menos 2. Menos com menos aqui dá mais 1 meio. E 3 sextos simplificando também é 1 meio. Tá? Então, né, A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2. Está confirmado. Tá? Por isso que elas são paralelas. Tá? Então, resolvendo usando os dois métodos aqui para a equação geral. Tá? BO. A equação P é y igual a menos 2x mais 5 e aqui é y igual a 2x menos 5. Ora, vejo que elas já estão na forma reduzida. O coeficiente angular da P é menos 2 e daqui é 2. E como eles são diferentes, ó, as retas não são paralelas. Barbadinha. Tá? Segundo exercício. Tá? Dadas as retas R, 5x menos 2y mais 10 igual a 0 e S, K mais 2x mais y menos 3 igual a 0, calcule o valor de K para que elas sejam paralelas. Eu quero K aqui. Ó. Veja que isso aqui as duas estão na forma geral. Tá? Então, nós vamos usar essa relação, é mais fácil tá? Do que achar os coeficientes angulares, depois igualar. Então, A1 sobre A2, ó, o A1 é 5 e o A2, veja, nas equações, relembrando, ó, A1, B1, C1. A2, B2, C2. Então, A1 sobre A2, ó. A1 sobre A2 ó, é 5 sobre K mais 2. Ó. B1 sobre B2 é menos 2 sobre 1, que são os coeficientes do Y. Tá? Então, deu essa proporção. Vamos fazer produtos meios e produtos extremos. Ó. 5 vezes 1 é 5, menos 2 vezes K mais 2, fica menos 2 vezes K menos 2K, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Aí vamos isolar o K aqui. Ó. Então, primeiro vai ficar 2K igual a, vai passar o 5, né? Menos 5 menos 4 é menos 9. Então, o K é menos 9 meios. Tá? Barbadinha. Exercício 3. Ó. Determinar a equação da reta que passa pela intersecção de R, que é 5x mais y menos 15 igual a 0, com o eixo do x, e é paralela à reta que passa pelos pontos A menos 1, 2 e B, 5, 3. Tá? Veja que isso aqui já é um problema né, um pouco mais complexo, mas não é difícil. Ó. Tá? Ela vai envolver coisas que a gente já estudou antes. Ó. Vamos ler devagarinho. Ó. Eu quero a equação da reta que passa pela intersecção desta reta aqui, 5x mais y menos 15 igual a 0, com o eixo do x. E é paralela à reta que passa por esses dois pontos. Tá? Então, veja. Eu tenho que achar o ponto que essa reta corta o eixo x. Ora, se a reta corta o eixo x, ó, o y é 0. Tá? Então, se o y é 0, eu vou substituir ali o y por 0 ó, e vou calcular o x. Ó. 5x mais 0 é menos 15, então vai ficar mais 15 dividido por 5. Então, ela corta o eixo no ponto 3, 0. Então, a reta que eu quero, ela passa pela intersecção desta reta com o eixo do x. Ah, e o ponto de intersecção já achamos aqui, é o ponto 3, 0. Porque no eixo x o y é 0. Então a reta que eu quero passa por esse ponto. Tá? E agora outra informação, ela é paralela à reta que passa por esses dois pontos. Ora, se ela é paralela à outra reta, ela tem o mesmo coeficiente angular. Então eu tenho que achar o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. E o coeficiente angular, quando eu tenho dois pontos, né,
tá? É calculado por yb menos ya sobre xb menos xa. Tá? Ela é paralela à reta que passa por esses dois pontos. Logo, ela tem o mesmo coeficiente angular. Então, vamos achar o m. Ó, tá? Yb menos ya. Ó. 3 menos 2, ó, 3 menos 2, xb menos xa. 5 menos menos 1, ó, 5 menos menos 1. 3 menos 2 é 1, aqui vai ficar mais, 5 mais 1 é 6. Então, a reta que eu quero passa por esse ponto e tem esse coeficiente angular. Então, nós caímos nesse problema, para usar essa fórmula aqui. Por isso que eu disse, a gente está usando coisas que a gente já estudou antes. Tá? Vamos usar a equação da reta que passa por um ponto, onde o 3,0 é o y0, x0, aqui, ó, coordenadas aqui, né? E o m é 1/6. Então, vamos substituir ali, ó. Y menos y0, ó, que é 0, igual a m 1/6, que multiplica x menos x0, que é o 3. Y menos 0 é y, e aqui 1/6 multiplica os dois, 1/6 vezes x dá x sobre 6, e 1/6 vezes menos 3 dá menos 3/6. Então, essa é a equação da reta que eu quero. Está na forma reduzida. Aqui dá para simplificar o 3/6. Ó. Então, fica x sobre 6 menos 1/2. Pode deixar assim a resposta. Ou, se a gente quiser saber a equação geral, transforma para a forma geral para dar a resposta. Ó. Tira o mínimo aqui de tudo, aqui, ó. Fica 6 dividido por 1 aqui é 6 vezes y, 6y. 6 dividido por 6 dá 1 vezes x dá x. 6 dividido por 2 dá 3 vezes menos 1 dá menos 3. E elimina o denominador. Então vai ficar 6y igual a x menos 3. Na forma geral eu tenho que igualar a zero. Então eu vou tirar o 6y daqui, diminuir 6y e diminuir 6y aqui. Se eu diminuir o 6y aqui, desaparece aqui, fica zero. E aqui vai ficar x menos 3 menos 6y, ou seja, x menos 6y menos 3 igual a zero, que é a forma geral. Tá? Então, qualquer uma dessas formas seria a resposta. Tá? Depende do que estaria pedindo. Como nesse problema não pede qual é a forma, a gente já aproveitou e transformou nas duas aqui. Barbadinha. Exercício 4. Ó. Verificar quais dos pares de retas são perpendiculares. Então, agora perpendicular. Ó. No A reta R é 3x mais 2y mais 6 igual a 0. E a S, 6x menos 9y mais 2 igual a 0. Veja, as duas estão na forma geral. Tá? Então, nós vamos usar esta relação aqui, que fica mais fácil. Em vez de primeiro calcular o coeficiente angular. O A1 sobre B1, quer dizer, o que é o A1 sobre B1? É o 3 sobre 2, ó. Tem que ser igual a menos o B2 sobre A2, o menos 9 sobre 6. Ó, tá? É esse dividido por esse, igual a menos esse dividido por esse. Como que eu disse, vai e volta, né? Tá aqui menos com menos aqui dá mais, ó. Tá? Então vai ficar 3 meios, igual a, simplificando 9/6 é 3 meios. Ora, 3 meios é igual a 3 meios, isso é verdadeiro. Então, elas são perpendiculares. Barbadinha. Tá? Letra B. Ó. P é 2x mais y menos 3 igual a 0. E o Q, x mais 2y mais 3 igual a 0. Então, forma geral, as duas. Então, nós vamos usar essa relação. A1 sobre B1. Ó. 2 sobre 1, ó. 2 sobre 1 igual a menos B2 sobre A2. Menos 2 sobre 1. Tá? E aqui dividindo 2 por 1 dá 2, e aqui menos 2 sobre 1 dá menos 2. Ó. Então ficou 2 igual a menos 2. Isso é falso. Logo, elas não são perpendiculares. Barbadinho. Exercício 5. Ó. Calcule o valor de K para que sejam perpendiculares as retas. R, que é 3K mais 2x menos 6y mais 2 igual a 0. E S, 2x mais y menos 1 igual a 0. Eu quero que elas sejam perpendiculares. Então, eu vou usar essa relação. Para ser perpendicular, A1 sobre B1 tem que ser igual a menos B2 sobre A2. Veja, o 3K mais 2 é o A1, menos 6 é o B1. O 2 aqui é o A2 e o 1 aqui do coeficiente é o B2. Então, substituindo aqui, ó, o A1, que é 3K mais 2, sobre B1, que é menos 6, tem que ser igual a menos, a menos da fórmula, o B2 aqui, que é 1, aqui, ó, sobre o A2, que é 2. Tá? Então, aqui vamos fazer produtos meios extremos. Aqui, ó, 3K mais 2 vezes 2, ó, 2 vezes 3, 6K, 2 vezes 2, 4. E menos 6 vezes menos 1 aqui dá mais 6. Daí vamos só isolar o K. Ó.
Tá? 6K é igual a 6 menos 4, que é 2, tá? E K é igual a 2/6, simplificando 1/3. Tá? Barbadinha. Tá? Bom, agora vamos fazer um resumo aqui e estudar um pouquinho mais as posições relativas entre duas retas no plano. Nós já vimos duas posições, né? Quando elas são paralelas e quando elas são perpendiculares. Mas existe outros tipos de relações, né? Então, sejam duas retas de equações gerais, né? R a 1x mais B1y mais C1 igual a 0, e S a 2x mais B2y mais C2 igual a 0. Ou de equações reduzidas, R igual a y igual a mrx mais nr e S y igual a msx mais ns. Né? Quer dizer, podem vir na forma geral ou reduzida. Tá? Então, essas retas podem ocupar as seguintes posições entre elas, quer dizer, em relação a elas no plano. Primeiro, retas elas são paralelas. Então, as retas paralelas elas não têm pontos em comum, elas não se encontram. Tá? Então, seria o caso assim ó, ou assim. Ó, tá? Quer dizer, o ângulo aqui, ó, AR é igual a S. Aqui AR é igual a S. Aqui elas estão formando ângulo menor que 90 com eixo X. E aqui eles têm outra inclinação, ó, o ângulo é maior que 90. Então, elas são paralelas. O que acontece quando elas são paralelas? Ó? Os dois ângulos que elas formam, com o eixo X são iguais. Ó, tá? Então, o coeficiente angular das duas é igual. Tá? E A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2, que é diferente de C1 sobre C2. Coisa que a gente já viu. Né? Então, estou fazendo um resumo aqui. Agora, e o NR é diferente do NS. Né? O N aqui é diferente. Ó, tá? Porque o N, o que acontece com o N? O N é o coeficiente linear, é onde a reta corta o eixo y. Daí veja que aqui ó, a R corta o eixo y nesse ponto e a S nesse ponto. Aqui a R vai cortar nesse ponto e a S vai cortar lá embaixo. Então esses coeficientes lineares são diferentes. Então tudo isso acontece para paralelo. Agora, tá? As retas coincidentes. As retas são coincidentes, que é um caso particular de paralelismo, aí todos os pontos são comuns. Tá? Então aqui está uma em cima da outra, ó, verde em cima da vermelha aqui. Ó. E o que acontece aqui? Ó? O A1 sobre A2 é igual a B1 sobre A2 é igual a C1 sobre B2. Então eu vou ter igualdade ali. Ó. E os coeficientes lineares são iguais, porque as duas cortam o eixo Y no mesmo ponto. Tá? Então, retas paralelas, retas coincidentes. Tá? Segundo caso, retas concorrentes. Retas concorrentes possuem um ponto em comum, elas cruzam num ponto. Tá? Então tem esse caso aqui, ó. Tá? Tem a reta R e a S e elas se cruzam nesse ponto aqui. Veja que a S faz um ângulo AS com o eixo X e a R o ângulo AR com o eixo X. Então o que acontece? Ó? O AR é diferente do AS, ó. Esses dois ângulos são diferentes, ó, o ângulo que elas formam com o eixo X. Consequentemente, o coeficiente angular das duas é diferente. Tá? Então, para ser concorrente, basta que o coeficiente angular das duas seja diferente. Ou seja, A1 sobre A2 é diferente de B1 sobre B2. Tá? Daí elas são ditas concorrentes. Agora, nas concorrentes tem um caso particular em que elas são perpendiculares. Tá? Então, elas vão formar ângulo de 90 graus. Ó. Tá? Então, o que acontece? Ó? O coeficiente angular de uma é igual a menos o inverso do coeficiente angular da outra. Ou A1 sobre B1 é igual a menos B2 sobre A2. Tá? Então, essas são as posições relativas. Elas são paralelas, né, coincidentes ou concorrentes. Tá? As coincidentes é um caso particular da paralela. E a perpendicular é um caso particular da concorrente. Tá? Barbadinha. Tá? Vamos ver o exercício aqui. Ó. Tá? Calcular os valores de P para que as retas RPX mais P menos 1Y menos 2P mais 2 igual a 0 e S 3PX mais 3P mais 1Y menos 5P mais 4 igual a 0 sejam no item A paralelas, no B perpendiculares, no C concorrentes. Tá? Então vamos ver no A primeiro paralelos. Ora, para ser paralelo, A1 sobre A2 igual a B1 sobre B2. Eu vou usar essa relação porque elas estão na forma geral. Ó. Então é só substituir. Ó. O A1 é o P, ó, tá? O A2 aqui ó, é o 3P aqui, ó,
Então, A1 sobre A2, né, igual ao B1, que é P menos 1, sobre o B2, que é 3P mais 1. Ó. Tá? Vamos fazer produtos meios extremos. Tá? Então, vai ficar aqui, ó, P vezes 3P mais 1, P vezes 3P é 3P2, P vezes 1 é P. E 3P vezes P menos 1, 3P vezes P é 3P2, 3P vezes E menos 1 é menos 3P. Veja que aqui, aparentemente, é uma equação do segundo grau, né? Mas a gente pode cancelar isso aqui. Tá? Então, vamos juntar tudo que é P, tem P de um lado que não tem do outro. P mais 3P é 4P igual a 0. Tá? Se 4P é igual a 0, o P é 0 dividido por 4, que é 0. Tá? Então, para serem paralelas, o P tem que ser igual a 0. Tá? Barbadinha. Tá? Agora a letra B, para que elas sejam perpendiculares. Então, eu vou usar essa relação. Ó. A1 sobre B1 é igual a menos B2 sobre A2. Ó. Então, o A1 é o P, ó. O A1 é o P, sobre o B1, que é P menos 1, igual a menos o B2, ó. O B2 é 3P mais 1, sobre o A2, que é 3P. Então, vamos fazer produtos meios extremos de novo. Ó. Tá? Então, P vezes 3P é 3P2, igual a menos, tá? 3P mais 1 vezes P menos 1. Né? Deixei indicado. Agora, vamos multiplicar 1 por todos, todos por 1, e cuidado que tem esse menos, que vai trocar o sinal dos produtos aqui. Ó. Então, fica ó, 3P2, ó, 3P vezes P é 3P2 positivo, com menos aqui fica menos 3P2. 3P vezes menos 1 aqui ó, fica menos 3P, com menos dali fica mais 3P. 1 vezes P é P positivo, com menos, menos P. 1 vezes menos 1 é menos 1, com menos aqui fica mais 1. Tá? Barbadinha. E veja aqui dos dois lados da igualdade tem 3P2. Ó, né? Tá? Então nós vamos juntar tudo para o primeiro membro, né? Porque é uma equação do segundo grau. Tá? Que elas não vão anular, vamos lá. Ó. Tá? Então 3P2 mais 3P2 é 6P2. 3P menos P é 2P, passa para cá, fica menos 2P, e 1 vai ficar menos 1 igual a 0. Então, ficou uma equação do segundo grau. Tá? Então, vamos aplicar a forma resolutiva. Ó. P é menos B, ó. Menos menos 2 é mais 2, mais ou menos raiz de B ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4AC. Menos 4 vezes 6 é menos 24, menos 24 vezes menos 1 dá mais 24. Sobre 2A, 2 vezes 6, 12. Aqui vai ficar a raiz de 28. Ó. Tá? Então, P é 2 mais ou menos raiz de 28 sobre 12. E a raiz de 28 dá para simplificar. Tá? 28 é 4 vezes 7. Então, fica a raiz de 4 vezes 7. Raiz de 4 é 2. Então, isso aqui vai ficar 2 raiz de 7. E aí, dividindo por 2 em cima e embaixo, 2 dividido por 2 dá 1. E 2 raiz de 7 dividido por 2 é raiz de 7. E 12 dividido por 2 dá 6. Veja que eu fiz a simplificação mentalmente aqui. Né? Tá? Então, para que elas sejam perpendiculares, o P pode ser 1 mais ou menos raiz de 7 sobre 6. Quer dizer, tem dois valores para o P. Um deles é 1 mais raiz de 7 sobre 6 e o outro é 1 menos raiz de 7 sobre 6. Tá? Barbadinho. Aí a letra C, para que elas sejam concorrentes. Ora, para que elas sejam concorrentes, né, os coeficientes angulares têm que ser diferentes. Ou, né, usando a relação dos coeficientes aqui, ó, A1 sobre A2 tem que ser diferente de B1 sobre B2. Ó. Então, 3P, P sobre 3P tem que ser diferente de P menos 1 sobre 3P mais 1. Ó, tá? Pegando aqui, ó, tá? Logo, né, multiplicando aqui de novo, nós vamos cair na mesma equação de lá, ó, só que o sinal de diferente. Ó, tá? Vai cancelar, fica 4P diferente de 0, ou seja, P tem que ser diferente de 0. Claro, se aqui é igual a 0, né, e lá vai ser diferente de 0. Tá? Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o like, o comentário e divulgue para os colegas nossas aulas.